A pedido de uma seguidora, hoje a gente vai falar sobre a separação de casais que têm filhos. Como é que isso acontece? O que se deve se preocupar? O que se deve se observar nessas situações quando se tem filhos? Como a gente já falou em um vídeo em que a gente tratou especificamente sobre a questão da separação de casal, são vários os motivos que podem levar um casal a se separar. Os mais comuns, que eu observo inclusive aqui no consultório, tem a ver com a falta de comunicação, a falta de confiança, o distanciamento afetivo, a idealização um do outro e a brigas. O importante é se tomar uma decisão consciente sobre a separação. Então, um casal perceber que ele chegou realmente no limite e que vai se ser mais feliz separado do que estando junto. A decisão de uma separação não é fácil, porque envolve muita insegurança, medo, ou não saber como é que vai ser a vida nova, tanto em termos de amigos, de nova estrutura, como no sentido econômico. E há uma questão que sempre fica presente quando se tem filhos, que tem a ver com o desmonte da família. Quando um casal se separa, há naturalmente um desmonte da família. A família que era organizada de um jeito vai passar a se organizar de outro jeito. Essa é uma questão que muitas vezes aparece ali como um impeditivo do casal para se separar. Mas o que se tem que pensar, em primeiro lugar, é que se o casal não está feliz, se há muitas brigas, essas pessoas elas vão ter uma vida mais significativa estando fora de um casamento do que no casamento. E que os filhos podem ser cuidados nessa situação. Para o filho, esse momento da separação também não é fácil. A menos que o casal viva em uma condição extrema de desafeto, de brigas, de violência, no geral, um filho quer que os pais fiquem juntos, especialmente se for criança e se for adolescente. Mas, de novo, é importante também se dar a referência para o filho se vai ser melhor, vai se ter condições melhores de vida, de felicidade, se estando separados do que estando juntos, caso realmente esse casal decida se separar. Mas o que precisa ser cuidado? O que esses pais precisam ficar atentos? Vamos falar sobre isso agora. A primeira coisa é que é importante contar para o filho que se está se separando. Você não precisa entrar nos motivos exatos do que acontecia na relação, do que um pensava sobre o outro, das desavenças e desencontros que houve ao longo do caminho. Mas é importante contar de maneira geral por que não se está mais ficando junto e contar que então vai haver uma separação, mas que isso vem para que cada um seja mais feliz e que nenhum dos dois vai perder o contato com esse filho. Mostrar para a criança e para o adolescente que a separação não é da responsabilidade dela e que foi uma decisão dos pais é muito importante, porque muitas vezes o filho se sente de alguma forma culpado ou responsável pela separação. Então, isentá-lo dessa culpa é fundamental. Esclarecer para ele que o casal é que está se separando, mas que ninguém está se separando dele, ou seja, que ele vai continuar tendo o amor do pai, o amor da mãe, vai continuar vendo os dois, convivendo com os dois, separadamente, claro, mas vai continuar aí tendo uma rotina com cada um deles e que o afeto deles, dos pais por ele, não está em nenhum momento abalado, também é muito importante para que ele se sinta seguro. Muitas vezes a criança e o adolescente, eles acham que na separação eles vão perder um dos dois, vão perder o pai ou vão perder a mãe, nunca mais vão ver o pai ou a mãe. Então, esclarecer para ele que isso não vai acontecer significa deixá-lo seguro e isso aumenta a chance dele lidar bem com esse momento da separação. Não envolver os filhos no processo de separação. Isso significa que contar para eles sobre mágoas, sobre ressentimentos, ficar falando cada um, né, ou o pai ou a mãe, contando para eles sobre os dissabores com o outro e o que aconteceu, o que ele disse, quais foram os sofrimentos vividos nessa relação, não é bom para a criança e não é bom para o adolescente. Então ele precisa ficar fora desse processo. Ele não pode ser usado como material ali, como um jogo nesse momento, como se fosse uma peça de um jogo nesse momento da separação.
separação. Ele precisa ser preservado disso. Ele precisa se sentir seguro em relação ao amor dos dois, ele precisa se sentir seguro em relação da presença dos dois, da continuidade da presença dos dois na vida dele dali por diante. É importante, aliás, fundamental, que os pais, apesar de estarem separados, que busquem se alinhar. E o que é se alinhar? É buscar uma coerência de decisão sobre a educação dos filhos, sobre o que vai acontecer com quando ele vai ficar com quem, com eles, sobre a decisão de quanto tempo ele vai ficar com cada um, sobre concessões que podem ser feitas ali um para o outro. Os pais tentarem não entrar numa rivalidade, não acharem que estão numa guerra e tentarem se alinhar nesse momento é muito bom, é muito proveitoso aí para a saúde psíquica das crianças e dos adolescentes. E é super importante também que os pais fiquem atentos à manifestação de agressividade dessa criança ou desse adolescente, seja em casa, seja na escola, ao isolamento. Esses são todos sinais de que ele pode estar em um sofrimento excessivo. Veja, isso não significa que ele não vai ficar triste com o processo de separação, e é normal que ele fique triste, mas se há um sinal de algo em excesso, de uma tristeza excessiva, uma tristeza que não está passando, que ela já está acontecendo há muitos meses e que não está passando, isso é um sinal de alerta e nesse caso vale a pena buscar a ajuda de um psicólogo. Muitas vezes uma terapia de casal caminha para uma separação, porque a terapia de casal ela não tem como objetivo fazer o casal ficar junto ou separado. O objetivo é esclarecer o que está se passando na relação para que daí o casal tenha condições, né, em estando consciente do que está acontecendo com cada um e com a relação em si, para que ele tenha condições de tomar as decisões deles. E eventualmente pode ser que a decisão seja um processo de separação. A terapia acompanha esse casal ao longo do processo de separação e todas essas temáticas podem ser refletidas e abordadas. Então, como lidar com as crianças, como é que vai ser conduzida a separação. Então é muito importante, caso haja a chance de um casal ter uma terapia, né, participar de um processo de terapia de casal neste momento da separação, isso é muito importante porque pode ser de muita ajuda. E aqui um recado especial para os adolescentes e para os jovens que tem pais se separando. Isso não é uma questão que tem a ver com vocês e não fiquem no meio disso, levem a vida de vocês. É importante que vocês mantenham um vínculo com o pai, com a mãe de vocês, mas vejam os pais de vocês com os seus olhos e não com os olhos deles. Isso é o mais saudável. Espero que o vídeo tenha contribuído. Queria agradecer a sugestão da seguidora, falar que eu gostei muito e a gente continua aqui seguindo juntos. Até o próximo vídeo.